Olá, professor. Sou o Rafael Nicomedes de Souza, aluno da Uninove, do terceiro semestre. E esse aqui é o nosso projeto da calculadora em C Sharp, tá? Essa aqui é a interface dela, a gente foi bem fiel, a gente procurou ser bem fiel à calculadora do Windows, né, que tem todas essas operações aritméticas. E a gente vai mostrar um pouquinho da funcionalidade dela para você, certo? Então a gente começou pelos botões, tá? A gente foi fazendo aqui o design da calculadora, todas as medidas aqui, né? Bonitinho, tudo. E aí, conforme a gente ia adicionando os botões, a gente foi declarando esses botões na parte da lógica, né? Para a gente conseguir ter os resultados corretos. Então, essa aqui é a parte da lógica. A gente declara as variáveis aqui. Os botões de clique, botão 0, botão 1, botão 0, botão 3, botão 2, botão 1, né, BTN1, BTN6, a gente não colocou na ordem aqui, a gente acabou fazendo numa outra ordem, né, os botões, mas BTN5, BTN4, aqui a gente declarou todos os botões dos números, né, então o text resultado.txt é o que vai aparecer aqui no visor, então a partir do momento que a gente pressiona 8, ou 4, ou 7, ou 5, né, seja lá qual for o número, aparece lá no visor. Aqui é o botão de soma, aqui de subtração, multiplicação, botão de divisão, botão apagar. Aqui, obviamente, não tem string nenhuma, porque clicando no C, não é no backspace, mas clicando no C, não pode aparecer nada no visor, então tem que estar nulo esse valor aqui, sem nada. Aqui é o botão de igual, né, um pouco mais cheio o código. Aqui é a vírgula, né, o pontinho aqui, para a gente fazer operações decimais. Aqui é o botão de porcentagem, aqui é o botão de all clear, no caso o CE, perdão. Então, clicando nesse botão, tudo limpa. Botão de raiz. Botão de números ao quadrado, número vezes número, que também precisa ser convertido para um número decimal, senão a gente fica só trabalhando com números inteiros. Botão inverso, mais e menos, né? Aparece aqui um pop-up quando não é possível dividir por zero e também a gente tem que converter para decimal. E aqui a parte das memórias, né? Então, memória mais, memória menos, MR, MC. Aqui a gente declarou essa variável lá em cima. Private decimal, memória recebe 0. E aqui o botão de backspace. Então, não é igual ao C, que a gente digita qualquer número, aperta o C ou C, que apaga tudo. Aqui o backspace ele apaga só um número, ele mantém os outros. Então, vamos ver isso aqui na prática. Certo, então estamos aqui com o programa rodando. Aqui tem um visorzinho já querendo receber um valor. Então, 999 mais 999 recebe o valor. 999 vezes 999, que é o valorzinho dele. 999 dividido por 999, 1, certo? Que também está funcionando. Operações com vírgula. Operações com raiz quadrada. Aqui, lembrando que todos os botões funcionam também. Aqui, porcentagem. Ops.
Aqui, funcionando também. E é isso. Aqui a memória, aqui a gente também fez a lógica dela. E é isso. Essa é a nossa calculadora. Até logo, professor. Tchau, tchau. Uma lista de símbolos, ícones, que são distribuídos aleatoriamente entre as cartas. A label representa as cartas da interface, que mostram os símbolos a serem clicados. Funciona da seguinte maneira: quando o jogo começa, é distribuído aleatoriamente o símbolo entre as labels, escondendo. Os ícones, símbolos, ficam igual à cor do fundo, e quando a label é clicada, a label clique, ela revela um símbolo que muda de cor da fonte para preto. O jogo verifica se as duas cartas foram clicadas. Se forem iguais, elas permanecem visíveis. Se forem diferentes, um timer é acionado. É iniciado para esconder as cartas novamente após um curto período. Esse método é responsável por esconder os símbolos das cartas que não combinam, voltando para a cor do fundo. Resumindo, é um jogo de memória com o objetivo em encontrar pares e símbolos iguais, com uma interface gerenciada por label e lógica de jogo. Bom, boa tarde, professor. Ou bom dia ou boa noite, né? Dependendo de onde você está vendo o vídeo. Isso aqui é a minha apresentação da urna, tá? Do seu projeto de quarta-feira. Eu vou começar pelo código e depois eu vou mostrar o projeto funcionando, né? Bom, basicamente está aqui a urna. Vou começar pelo dicionário que a gente fez aqui de jogador, né? Para adicionar os 3 jogadores. Eu fiz no estilo melhor jogador do mundo. Né? Eu coloquei uns jogadores aqui com base no meu entendimento de futebol, que não é tanto. Mas está aqui o ID, que vai ser o número de votação, né? O nome, o time e a foto, para aparecer. Que nem aparece dos presidentes, né? Nas zonas normais. Bom, esse aqui é o dicionário. Ele está vinculado à classe jogador, que eu fiz aqui embaixo por último. Tá aqui a classe jogador. Então, o ID, o nome, o time e a foto. Beleza? Vou fazer de cima para baixo para ser mais fácil, né? Bom, aqui tem os botões, que é o do teclado, né? Registrar dígito ficou assim, ó. Ficou assim. Se a primeira parte do texto, né, que é o primeiro número, o primeiro quadradinho do número, não tiver sozinho, aí ele vai pegar o dígito e vai encher. Ele vai, basicamente aqui, ele vai guardar o dígito que foi colocado e o preencher jogador vai lá e busca no dicionário o, o que aquele D representa, né? O que aquele número representa. Então, basicamente é isso. Aí, se não foi encontrado nenhum, eu vou fazer o teste, né? Mas se não foi encontrado nenhum ID que contempla os 3 jogadores aqui, ele vai mostrar uma mensagem de jogador não encontrado. Bom, aí tem aqui o private limpar, né? Eu fiz de 2 jeitos o limpar aqui, até pra guardar mais fácil, né? Tem dos 2 jeitos, eu podia muito bem colocar 2 aspas duplas aqui sem nada, mas preferi fazer desse jeito aqui, para ser mais fácil de guardar, né? O corrigir clique só vai limpar, né? Que é o básico. O confirmar, aqui também, se só o 1 tiver preenchido e o 2 não, aí ele vai mostrar a mensagem de informar o jogador. E o painel do final ele vai ser visível, né? O botão reiniciar é que eu não consegui fazer um timer, né? Eu vi uns exemplos na internet de pessoal fazendo um timer, mas eu não consegui fazer o relógio, né, pra a tela de final do fim, tipo, resetar, então eu tive que fazer um reiniciar, mas a princípio é isso. Eu pus aqui até uns comentários, né? Mas eu não coloquei comentários no resto do código porque eu não achei pertinente. Já ia fazer o vídeo de apresentação mesmo. Agora eu vou mostrar o código funcionando. Vamos ver. Esperar um pouquinho. Perfeito. Tá aqui a urna. Vamos lá. Eu tenho o 11, que é o Rafinha. Beleza. Confirmar fim. Aí reinicia. Eu tenho o 07, que é o Salah, se eu não me engano. Confirma. Fim. E tem também
o 19, que é um Yamal, tá aqui também. Se você colocar um jogador que não esteja no ID, o jogador não é encontrado. E se você basicamente só colocar um 0 e confirmar, ele... aí é que ele aceita, entendeu? Bom, é isso. São os dois códigos aí. São um código e o projeto funcionando. A princípio é isso. Fechou? Olá, professor, como vai? Espero que esteja bem. Vou apresentar aqui o tema livre do nosso projeto, que é um visualizador de capas de autores e livros. Aqui no design, coloquei aqui um design que a gente utilizou também para o nosso projeto do semestre, que é a Archivanders. Aqui eu coloquei autor e livro. No autor, eu já estabeleci alguns autores aqui através do código, e você vai selecionar o nome do autor, e aqui em livro você consegue selecionar alguns livros também que eu cadastrei, e aqui nessa parte você vai conseguir visualizar a capa do livro e também uma breve sinopse do que o livro se trata. Aqui no código eu usei arrail e if else para poder declarar as informações. Aprendi aqui a lidar com arrail, a fazer algumas separações de arrail também, que era uma coisa que eu não sabia muito. E só estou com um pouco de receio de talvez você não consiga executar na sua máquina, porque eu coloquei as capas dos livros, tudo mais que é puxado no design, em uma pasta. E aí eu coloquei a pasta aqui dentro do compiladinho certinho, que é essa livros, que eu vou te mandar no que você pediu. Só que só tô com medo disso, mas espero que não dê problema. Eu vou executar aqui para você visualizar. Aí aqui a gente seleciona o nome do autor. Eu coloquei esses cinco autores para não ficar tão pesado, e mesmo assim acho que ficou um pouquinho. Vou começar pela Colleen Hoover, e na Colleen Hoover eu coloquei 3 livros, É Assim que Acaba, Uma Segunda Chance e Verite. Aí aqui do lado você consegue visualizar uma breve sinopse e a capa do livro. Uma segunda chance também, a sinopse, e aqui no Verity também. Passando para o próximo autor, escolhi Jane Austen, tem a capa Emma, Orgulho e Preconceito, Persuasão e Razão e Sensibilidade. No próximo autor, Machado de Assis, eu coloquei os livros A Cartomante, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cuba, O Alienista e Quincas Borba. O próximo autor, minha favorita, Sarah J. Maas, eu coloquei Cidade da Lua Crescente, Corte de Espinhos e Rosas, Corte de Névoa e Fúria, Corte de Asas e Ruínas e Trono de Vidro. E passando por último, Stephen King, eu coloquei Ascensão, Billy Summers, It, Mr. Mercedes, O Bazar dos Sonhos Ruins e, por último, O Cemitério. Eu tentei me atentar também a, quando a gente escolhesse o autor, aqui não ficasse o nome do livro anterior e tal. E eu coloquei só esses autores porque, como eu disse, eu não queria que ficasse tão pesado. E é isso, acho que é uma boa forma de alguém conhecer um livro novo, às vezes só está querendo uma nova leitura de um autor específico e consegue visualizar ali a capa do livro, uma breve sinopse. Essa foi a ideia. Espero que você consiga executar certinho na sua máquina, mas de qualquer forma, esse foi o nosso projeto do tema livre.